Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda à meditação das leituras desse domingo, 24º domingo do tempo comum. Estamos a exatamente 10 domingos do encerramento do ano litúrgico, do ano B, onde nós vemos a vida de Jesus de acordo com o Evangelho de São Marcos. E a palavra de Deus, quando vai chegando perto desse ciclo de encerramento, ela vai se tornando cada vez mais voltada em nos preparar, não para viver nesse mundo, mas estarmos prontos para o dia em que seremos chamados para a graça eterna que nos aguarda no céu. Vamos então nos colocar na presença do Senhor, pedir a Ele que venha abençoar os nossos corações para que saibamos receber essa palavra e assim sejamos bons porta-vozes do Senhor ao lermos essa mesma palavra para aqueles que nos aguardam nas celebrações desse final de semana. Que o Senhor abençoe a nossa voz, a nossos ouvidos, o nosso coração e faça de nós um bom alto-falante, para que o carinho de Deus, o amor e a ternura de Deus possa chegar a tantos corações que estão sedentos nesse mundo. Que nada seja dito aqui que não seja do desejo do Senhor nos falar. Amém. Vamos lá, então, às leituras desse final de semana. A primeira leitura é tirada do capítulo 50 do livro do profeta Isaías e diz assim: O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Essas são para nós palavras do Senhor. Se vê essa leitura, é tirada de toda uma série que vai culminar com o capítulo 53, que é chamado O Sofrimento do Servo Sofredor, que narra exatamente a morte de Jesus na cruz. Mais de 1000 anos antes da vinda de Jesus, Isaías já descrevia o sacrifício que o Messias teria que sofrer por nós. E é exatamente Isaías falando, mas ao mesmo tempo é Isaías profetizando os pensamentos do próprio Jesus. O Senhor me abriu os ouvidos, ou seja, o Senhor me fez um convite. Eu não lhe resisti, eu não disse não, nem o deixei na mão. Ao contrário, eu deixei que os homens fizessem de mim aquilo que eles queriam fazer. Me bateram, me cuspiram, arrancaram a minha barba, não resisti. Se você prestar bem atenção, meu irmão, minha irmã, essa passagem narra exatamente o que vai se passar com Jesus durante todo o seu tempo de flagelação. A humilhação, os bofetões, as zombarias. Mas o que é que o servo sofredor está anunciando? Eu tenho Deus como meu auxílio. Não importa o que os homens me façam, se Deus é aquele que me protege. Por isso não me deixo abater o ânimo. Conservei o rosto impassível. E é verdade, se você olha, e o filme do Mel Gibson, nesse sentido, é tão bonito para nos mostrar todo o sofrimento de Jesus durante aquele período de flagelação,
Os soldados romanos, os sacerdotes, loucos para verem Jesus, um Jesus desesperado, um Jesus choroso, um Jesus que pede misericórdia, que suplica perdão. E, no entanto, Jesus não lhes dá esse prazer. Tal como ovelha que vai para o matadouro, diz o capítulo 53, ele não abre a boca. E o que Jesus está querendo nos ensinar é nessa vida, meus irmãos. Nenhum de nós vai precisar passar por um sacrifício maior do que o que Jesus. Começando por aí. O castigo que nos salva já pesou sobre ele. Nós não seremos aqueles que estarão pagando de acordo com o nosso merecimento. Mas Jesus também diz para os seus discípulos: no mundo tereis aflições. Porque o ser humano ele tem prazer em ver o outro sofrer. Isso acaba sendo um alento para o sofrimento dele. Então, por isso, muitas vezes, esse ser humano recorre a resquícios de crueldade, porque ele se distrai com o sofrimento do outro e não pensa nos próprios problemas. Infelizmente é assim. Mas não nós cristãos. Nós temos em Jesus o nosso auxiliador. E sabemos que Jesus morreu pelo próximo, então não temos prazer em ver o próximo sofrer. Mas também não vamos dar àqueles que nos fazem sofrer o prazer de nos verem derrotados. Porque temos um auxiliador. Porque temos alguém que está do nosso lado e que nos justifica. Isaías chega a fazer um desafio. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Que se aproxime. É como se ele dissesse: eu não tenho medo de você que quer ver a minha derrota, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. E você, meu irmão, minha irmã, em quem você colocou sua confiança? Quão seguro você está na proteção daquele que é o Senhor da sua vida? Se você sabe quem é o seu Deus, totalmente seguro. Não tema, não se desespere, pois Ele é o seu auxiliador. Então você pode entoar o salmo que diz: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza, e então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor com paixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Libertou minha vida da morte, enxugou meus olhos o pranto e livrou os meus pés de tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Nós estaremos com Deus na terra dos vivos e não dos mortos. No momento em que aqueles que nos fazem sofrer estarão mortos e não mais vivos. O Senhor é o teu auxílio e salvação. É quem escuta a sua voz, é quem escuta a sua dor. Não tenha medo de dizer a Deus quais são seus medos e seus problemas, porque Ele será rápido em te auxiliar. A segunda leitura é tirada da carta de São Tiago e diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz e aquecei-vos, e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras,
por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. São Tiago está nos dizendo aqui, talvez essa seja a parte mais famosa de toda a sua carta, que inteira ela é muito, muito linda. Tem uma passagem que ele fala da diferença entre provação e tentação. Tem a passagem que ele diz que não entende como nós podemos usar a mesma língua para louvar a Deus e para difamar e para menosprezar o irmão. E aqui ele está falando sobre a diferença de aqueles que simplesmente dizem: eu tenho fé, mas não agem como cristãos. São João, São João, na primeira carta, vai dizer: filhinhos, não vos ameis apenas com palavras, mas em atos e em verdade. Então, o que São Tiago está querendo dizer aqui é a mesma coisa. Como pode você se dizer cristão se você passa por alguém que está precisando de Cristo e você que tem então a missão de ser a imagem de Cristo na vida dessa pessoa, passa ao largo e não vê? E aí você vai dizer: ah, mas nesse mundo a gente tem um monte de pessoas abusadas e querem abusar da nossa boa vontade. É verdade, mas em primeiro lugar, isso é algo que ela vai responder com Deus. Não se esqueça de Mateus 25. Eu te vi nu e não me vestiu, eu tive fome e não me deste de comer. Nenhum de nós quer ouvir isso de Deus. Então, o lado mais seguro é se tem algo que você possa fazer para aliviar o sofrimento de uma outra pessoa, como o Tiago está dizendo, faça a sua parte, meu irmão. Deixa que Deus vai cobrar do outro a parte do outro. Mas o caso é que muitas vezes a gente, ao ajudarmos, podemos estar fazendo mal para a pessoa. E isso é verdade. Muitas vezes a pessoa está pedindo dinheiro, dizendo que é para comer, mas é para drogas, é para bebida. E nós sabemos disso. Quando alguém me pede comida, eu geralmente dou a comida, porque eu vou até algum lugar que tem comida e eu compro a comida para a pessoa. Quando é outra coisa, quando é outra situação, eu geralmente aprendi o segredo do meu pai. Eu digo para Deus assim: Senhor, se for verdadeiramente um filho teu que está sofrendo, o Senhor me incomoda. Mas se não for, eu vou passar adiante. E realmente, meus irmãos, já aconteceram várias vezes da minha vida de alguém me pedir alguma coisa e eu dizer: não, agora não tenho, agora não posso, e passar adiante. E eu não consigo dar mais do que 3 ou 4 passos e aquilo começa a me incomodar e me incomodar e afligir o meu coração. E aí eu entendo: não, Senhor, é o Senhor que está precisando ali. Eu volto e faço o que é necessário. Porque Deus sabe, né? E a gente quer fazer o bem para todos. Nós não podemos ignorar. E o Padre Chico, na minha adolescência, ele muitas vezes dizia: aquilo que te sobra não te pertence. Deus te deu a mais para você dividir com aquele que não tem. E é mais ou menos nesse sentido que a carta de Tiago está nos recomendando a fazer. E, finalmente, o Evangelho, que diz assim: naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito,
ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvar. É um outro Evangelho que nós já conhecemos bem. E parece que ele começa muito bem. E o que tem esse Evangelho a ver com as leituras, com a primeira e com a segunda leitura, com o salmo que nós ouvimos? Então, claro, Jesus quer saber se você sabe quem ele é. Ele começa perguntando aos discípulos: Quem é que dizem que eu sou? E os discípulos então vão repetir aquilo que eles ouvem dos outros. E vocês veem, não tem ninguém ali do que eles ouvem que acerta. Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um dos profetas. E aí é como se Jesus dissesse: realmente esse povo ainda não entendeu quem eu sou. É necessário pregar o evangelho. Mas para os discípulos pregar o evangelho e dizerem para o povo quem Jesus é, os discípulos, em primeiro lugar, precisam saber quem é Jesus. Então Jesus pergunta para eles: Vós dizeis que eu sou? E Pedro, num rasgo de inspiração do Espírito Santo, responde corretamente: Tu és o Messias. Ah, mas aí Jesus diz, proíbe eles de anunciarem isso. Por quê? É como se Jesus dissesse: muito bem, então, agora que eles já sabem quem eu sou, eu preciso orientá-los sobre como viver com essa verdade. Se eles saíssem proclamando imediatamente, naquele momento, quem era Jesus, isso iria despertar antecipadamente tudo aquilo que Jesus está ensinando a eles que deveria passar com eles. Porque é exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. Quando o povo se convenceu de que Jesus era o Messias, e quando isso aconteceu, quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava morto há mais de 3 dias, os sumos sacerdotes imediatamente decidiram a morte de Jesus e de Lázaro também. E Jesus não podia morrer ainda aqui nesse momento, porque ele ainda precisava desses 3 anos para preparar os discípulos para continuar o trabalho dele quando ele já não estivesse mais aqui. Então ele diz: não anunciem isso por aí, porque se vocês anunciarem, eu, filho do homem, vou sofrer, vou morrer, vou ser levado a julgamento, vou morrer, mas vou ressuscitar em 3 dias. Então Jesus explica para eles não anunciarem ainda isso. E por que não? Pedro não entende o que Jesus está dizendo para ele. E diz: Senhor, não fica mal se eu falar uma coisa dessa. Como que Pedro, o discípulo, fica querendo ensinar ao mestre quem é o mestre? E a tradução aqui diz que Jesus repreende Pedro, dizendo: Vai para trás de mim, Satanás. Vai para longe de mim, mas a tradução mais correta é: Vai para trás de mim. Ou seja, você, Pedro, não é quem sabe mais, é quem sabe menos. Não é quem vai à frente, é quem vai atrás. Não é quem me diz o que tem que ser, é quem aprende de mim. E se não é esse o papel que os discípulos são dispostos a correr, e se não é esse o papel que nós, como discípulos dos dias de hoje, temos que viver, estamos errados.
E aí ele vai anunciar para esses discípulos que, como Messias, isso não significa um caminho de tapete vermelho. Não. Aceitarmos sermos discípulos do Messias e pregar esse evangelho é passar pelos dissabores que a gente vê na primeira leitura. Seremos perseguidos, humilhados e esbofeteados, mas não seremos vencidos, porque sabemos quem é o nosso auxiliador. Se o auxiliador de Cristo foi o Pai, o nosso auxiliador é o próprio Cristo. Não podemos temer e não podemos nos deixar derrotar. Também nós vamos sofrer as cusparadas e os bofetões, mantendo o nosso rosto impassível como pedra, porque o mundo e a maldade do mundo não pode nos derrotar. Nós temos uma missão a cumprir. E a missão é fazer o bem a quem precisa que o bem seja feito, como nos ensina São Tiago na segunda lição. Porque é quando falamos de bem, falamos de Deus e fazemos o bem que nós convencemos ao mundo que sofre que Deus existe. Se falamos que Deus é lindo e maravilhoso, mas não ensinamos aquele irmão que sofre que Deus também é o consolo para suas dores, e não fazemos com que essas dores sejam acalmadas pela ternura de Deus, pelo amor de Deus, pela ação de Deus na vida dessas outras pessoas, dificilmente elas vão prestar atenção no evangelho que será pregado e o nosso trabalho como discípulos vai ser perdido. Por isso, se queremos salvar a nossa vida e a vida dos que nos cercam, temos que estar dispostos a aceitar a cruz. Como Jesus, o servo sofredor, não renegou a sua cruz, não renunciou a ela, mas a abraçou e nos conduziu à salvação por causa disso. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre o seu rosto e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, irmãos.